ilustre palestrante da noite, que muito nos honra com a sua presença, Dr. Fabiano Rabaneda. No mundo que nós estamos vivendo, nessa contemporaneidade, eu acho que é quase impossível nós não conhecermos alguém que conviva em união estável. E a união estável nos parece um instituto, a princípio, novo dentro do direito. É um instituto que, se formos considerar ao casamento, ele é um instituto que ainda engatinha, porque o casamento, se nós analisarmos a história da família, nós falamos de casamento desde que o homem desceu das árvores e aprendeu a cultivar. Engels fala muito bem no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, e analisem bem que eu falo de família, propriedade e Estado. Então, nós estamos falando de bases para o que nós temos hoje. Estamos falando de bases para o modelo social que nós estamos inseridos. E o casamento, num primeiro momento, ele foi como uma forma de garantir a perpetuação dos meus genes. Gens, bens. Antes, os casamentos, eles convinham. Os casamentos, eles eram feitos para unir as pessoas. Não. Para unir o patrimônio, os interesses. Pode deixar ligado, sem dó. Eterno, sem dó. Foi na Idade Média que nós trocamos esses conviver pelos bens, pelo amor. E aí nós temos o toucador, o romantismo. Mas nós muito bem sabemos que até antes da vigência da Constituição de 88, o Código de 1916 era baseado não no amor, mas no patrimônio. Pasmem vocês que a mulher não tinha o direito de litigar em juízo sem autorização do marido. Um sistema patriarcal, patrimonialista, voltado tão unicamente para o capital. Agora, o mundo moderno transformou as relações. O mundo moderno transformou as fronteiras. Nós tivemos a oportunidade de estar imerso dentro do ambiente cibernético da internet, em que tudo é compartilhado de uma forma muito dinâmica. A mulher, ela conquista o mercado de trabalho. Existe uma demanda por esta mão de obra advinda principalmente pós-guerra, aonde foi necessário a inserção da mulher para que ela pudesse produzir, para ela trabalhar dentro das engrenagens dos meios de produção, e obviamente a luta e conquista diante desses quereres, diante dessas necessidades, diante dos movimentos, fez com que nós passássemos a tratar homem e mulher de forma igual. Eu sei, é um sonho. Mas avançamos muito do que éramos e do que somos. Precisa ter sororidade, precisa ter um movimento realmente de olhar e fazer inserir. Isso trouxe liberdade. E a liberdade de escolha passa pela união estável. Por mais que a gente acredite que a união estável possa ser um instituto novo, desde 1960 nós já discutimos o instituto. Na década de 60, a partir de um caso concreto, um leading case, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula
para quem está anotando, súmula 380. E olha o que a súmula 380 fala. Comprovada a existência da sociedade de fato. O que é uma sociedade de fato? Não é uma sociedade comercial. Eu estou dizendo que a sociedade de fato é aquela informalidade ao agregar bens. Porque quando você casa, o casamento é uma das formas de aquisição de propriedade. Se você casa no regime da comunhão universal, automaticamente você se torna dona da metade do patrimônio do seu marido. E ele também se torna dono da metade do seu patrimônio. Casou no regime da comunhão universal, automaticamente metade é seu. Pá! É uma das formas de aquisição de propriedade, direito das coisas. E quando eu falo em sociedade do fato, eu estou dizendo que eu tenho uma informalidade, mas eu tenho produção de efeitos patrimoniais. Porque aquele bem é meu e seu. E aí, em 1964, eu tenho a edição da súmula 380 do STF que diz: comprovado sociedade de fato, entre os concubinos é cabível sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido e esforço comum. Gente, eu fico pensando, a edição dessa súmula em 1964, vigente o patriarcado, vigente o Código 16, em dizer que eu permito que a mulher vá ao juízo e diga: eu quero metade deste patrimônio. Por quê? Porque eu me esforcei para a construção desse patrimônio. E aqui eu tenho necessariamente, gente, a comprovação do esforço comum. O que é comprovação do esforço comum? É botar a mão no bolso, tirar dinheiro e pagar. Esforço comum significa eu contribuir. E como você contribui? Com o meu trabalho. Então nós temos já em 1964 o reflexo da inserção da mulher ao trabalho. Moura Bittencourt, no seu Direitos da Concubina, em 1985, foi o primeiro jurista a falar sobre o direito do concubinato mirando na união estável. E aí ele faz, dentro desse livro, que é uma preciosidade, eu até procurei para comprar em sebos antigos. Eu acho que nós tínhamos que ter um livro desse para guardar, porque é uma preciosidade você falar sobre o direito da concubina e dialogar essa tese, essa teoria do concubinato. E o que é concubinato, gente? A pessoa se encontrava casada e tem um novo relacionamento. A pessoa que era casada, ela deixa ali e passa a ter um novo relacionamento com uma outra pessoa. E isso começa a ser aceito, isso começa a ser dialogado. Qual que é o direito daquela mulher, mãe de 3 filhos, que pegava o caixeiro viajante quando ele ia para uma outra cidade e cuidava dele, cuidava do patrimônio, cuidava dos filhos dele? Eu não estou falando da concubinato como uma coisa lasciva. Eu estou falando de uma mulher que trabalhou, de uma mulher que estava do lado, de uma mulher que costurava para fora, para poder guardar suas economias, para poder construir a casa própria. Então o STF, com a sensibilidade que lhe é peculiar, ele passa a olhar para essa mulher. O Moura Bittencourt, ele passa a dialogar os institutos de modo que eu possa garantir os direitos. E eu falo direito da mulher porque o homem sempre teve o seu patrimônio garantido. Quem não tinha patrimônio garantido era a mulher. O homem sempre teve controle do patrimônio. Isso é histórico. E aí o Moura, ele começa a fazer essas discussões e ele começa a fazer a discussão do esforço comum na tentativa de regulamentar, na tentativa de tentar trazer luz para a união estável, como nós conhecemos hoje, a partir então do concubinato. Gente, a nossa Constituição de 1988, ela provocou profundas transformações sociais no Brasil. A Constituição de 88, ela veio realmente para quebrar diversos paradigmas atrelados a direitos fundamentais. Imaginem vocês que nós estávamos desde 1945 com Declaração Universal de Direitos Humanos, com Declaração Universal dos Direitos da Criança,
E nós vivíamos no Brasil dentro de uma situação irregular para crianças e adolescentes que eram chamados menores. Alunos, por favor, não usem menor. Menor é pequeno. Menor está atrelado a uma situação irregular, que era o Código Melo de Matos, de 1927, onde as crianças eram tratadas como delinquentes. Os abandonados eram tratados como abandonados e delinquentes. Era uma política de carência infantil. Era o que a gente tinha até esses dias atrás, que todo mundo chamava que era FEBEM. Nós internávamos essas crianças, retirando elas do seu seio familiar. Doutrina da situação irregular. Então, a Constituição de 88, ela jogou luz em termos de trazer a doutrina da proteção integral, que foi um movimento, gente, que reuniu 1 milhão de assinaturas quando a gente não tinha internet. E nós tivemos então a redação do artigo 226 da Constituição Federal, que diz que a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O que significa isso? Que a família ela vai ser resguardada através de políticas públicas. E esta proteção do Estado diz: é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo lei facilitar sua conversão em casamento. Então, nós tivemos pela primeira vez algo escrito, realmente positivado dentro do ordenamento, que fala sobre a união estável, 1988. Só em 1996, a Lei 9.278 veio regular esse artigo 226, trazendo o esforço comum presumido. Lembra? Súmula 380, esforço comum tem que ser comprovado. A mulher tem que tirar o dinheiro do bolso e comprovar que contribuiu através da sua finança para a construção daquele bem, para a aquisição daquele bem. Mas a partir de 1996, nós tivemos um contexto de esforço comum presumido. Ou seja, eu não preciso provar que eu contribuí para a edificação, para a aquisição daquele determinado bem. Basta eu comprovar a união estável. Simples, nem tanto. Nem tanto. Por quê? Porque eu teria, a princípio, que comprovar esta união estável sem ter parâmetros sobre o que é a união estável. O parâmetro era doutrinário, era jurisprudencial, totalmente discricionário. O legislador ele podia entender como ele queria, e foi assim por muitos e muitos anos, inclusive com a edição do novo Código, que já não é novo, mas o novo Código Civil, que veio trazendo para nós um contexto que diz, no seu artigo 1723, é reconhecida como entidade familiar a união estável. Isso já está na Constituição, ele repetiu, entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecido com o objetivo de constituição de família. Então vamos lá, para tudo. Meninos e meninas, eu tenho agora um conteúdo: convivência pública, contínua, duradoura, com ânimo de constituição de família. Convivência pública, você a nomina como sua esposa. O meu relacionamento é público. Contínuo, aí nós começamos a trazer problema, porque muitas pessoas, muitos juristas entendiam que essa continuidade teria que ser, em 2 anos configura união estável. Então criou-se no comum que mulheres convivendo com homens por 2 anos já configurava união estável. Menos que 2 anos não configurava. A gente está querendo colocar um parâmetro temporal para algo que é atemporal. Nós estamos querendo colocar algo temporal por um instituto que preza a liberdade. A união estável, ela preza
a informalidade. As partes não querem se casar, elas querem conviver, elas querem a troca do amor, mas sem a responsabilidade do casamento. E aí eu tenho que dizer, você tem que viver 2 anos, e aí parece o critério objetivo que nós temos para o adolescente quando se torna adulto no direito criminal, que é 18 anos, plim, a varinha de condão ser 18, pá, agora você é responsável por tudo. Se nós formos analisar a história do direito penal, o critério biopsicológico já tentou ser aplicado no Brasil, mas nós não temos estrutura para poder atender o biopsicológico, que é eu avaliar o grau de discernimento daquele agente para o cometimento da conduta. Então a gente colocou 18 anos, faz uma régua nisso tudo, acreditando que o filho de 18 anos que mora na periferia é igual ao filho de 18 anos que mora encastelado dentro. E aí a gente trata, né, de uma maneira linear. E não é linear. Nós temos necessidades diferentes, nós temos contextos diferentes, nós temos vulnerabilidades diferentes. Então, o direito que mais evolui atualmente, eu entendo que é o direito de família. Eu vejo que vocês que estão hoje ouvindo o que é a união estável, vocês estão tendo a oportunidade de entender que direito de família não é só cobrança de alimentos. Direito de família é extremamente profundo. Direito de família é base de sociedade, base do Estado. É através do direito de família que nós vamos conseguir dialogar todos os outros direitos. Então, passou-se a entender que a união estável ela é pautada unicamente pela necessidade da conjunção desses fatores: convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituição de família. E esse elemento, o ânimo de constituição de família, ele continua sendo complexo para nós, porque nós temos inúmeras famílias, nós temos inúmeros modelos de famílias. Eu faço até um salto aqui, quando eu falo em inúmeros modelos de famílias, imaginem vocês que nós temos a família conjugal, que é a família feita através do relacionamento, e eu tenho a família parental. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas a família parental, por exemplo, é quando 2 pessoas se unem apenas com o interesse de ter um filho. Elas não têm relacionamento nenhum, elas não têm interesse nenhum de se relacionar, mas elas têm interesse de ter um filho, então elas se unem então unicamente para produzir um filho. Nós temos aí uma família parental. Gente, não precisa nem haver relação sexual, porque aí nós teríamos a família ectogenética, onde a criança é produzida fora. Fertilização in vitro, eu extraio o espermatozoide junto com o bicho totalmente. Lá atrás isso não existia, nós tivemos até o fantástico primeira fertilização in vitro no Brasil, quando a criança completou 16 anos, saiu no Fantástico. Até esses dias não existia isso. E olha onde nós estamos caminhando. Eu não preciso ter a conjunção carnal para produzir um filho, mas eu tenho a vontade e o interesse de ter esse filho. Então observe vocês que esse ânimo de constituição de família, ele é muito dinâmico, ele é muito amplo. Eu não posso ficar pautado tão apenas num texto legal, porque as pessoas elas são complexas o suficiente para não viverem em caixinhas. As pessoas elas têm quereres, e todos esses quereres estão ligados ao direito fundamental à felicidade. A primeira vez que eu vi isso foi o ministro Barroso, na posse do ministro. Ele disse sobre o direito fundamental à felicidade. Eu fiquei tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. Aplicação de políticas públicas. O que é ser feliz? O que é ter essa? É o exercício da vontade, é o exercício da sociedade. Então nós tivemos aí o artigo 1723. E esse artigo 1723, ele acabou, de certa forma, a vontade do legislador, trazendo alguns problemas na tentativa de ajudar. Porque o Código Civil, ele fez uma distinção entre cônjuges e companheiros. Gente,
Em direito de família, nomes importam. Os nomes, eles trazem o significado através do seu significante. O cônjuge é o significante. Qual é o significado do cônjuge? Fidelidade, ajuda mútua. Então nós temos o menor. O menor é pequeno. Criança e adolescente são sujeitos de direitos, cada um em suas necessidades. Então eu trato a criança, o adolescente e o jovem. Nós temos o estatuto do jovem. Eu consigo olhar para essas faixas, para esta população de uma forma diferenciada e aplicar políticas públicas de forma diferenciada. Então, havia distinção, e isso foi levado para o Supremo Tribunal Federal, porque essa distinção, ela foi questionada se ela era constitucional sobre o prisma. Vocês tiveram no primeiro ano de faculdade as formas quando nós temos o conflito das leis. Então nós temos as leis infraconstitucionais, nós temos um caso de antinomia. Então eu vou aplicar a lei ao tempo, o princípio da especificidade, da especialidade. Lembram disso? Né? Então como que eu vou solucionar quando duas leis estão colidindo? Quando eu tenho uma lei colidindo com uma norma constitucional, e ela é constitucional porque ela traz dentro do seu significante um conteúdo principiológico, que princípio é princípio porque ele nunca muda. O princípio, ele serve para ser princípio porque a sociedade entendeu que aquilo não deve mudar. Direito à vida. O direito à vida, a princípio, é um princípio absoluto. Absoluto. Direito à propriedade privada, direito à liberdade de expressão. Como o Brasil hoje está questionando a liberdade de expressão. Então eu tenho, quando uma lei colide com uma norma constitucional, essa lei obviamente ela vai ser, porque a Constituição está acima, Kelsen, princípio lá da pirâmide, não é isso? Então tá. E agora quando eu tenho duas normas constitucionais colidindo, direito à vida e direito à liberdade de expressão, direito à segurança, direito à liberdade, eu tenho duas normas constitucionais, e aí o legislador obviamente trouxe, a doutrina traz para nós mecanismos de solução. E o Supremo Tribunal Federal, como um tribunal constitucional, e demorou muito para nós entendermos que ele era tribunal constitucional, ele vai aplicar não o que é melhor para o caso, não o que é melhor para o João, para o Pedro, para a Joana, não para Caio e Tício, não, ele vai olhar e vai aplicar para o que é melhor para a sociedade. Então os olhos do STF, ao fazer os seus julgamentos, ao trabalhar a sua hermenêutica, ele vai interpretar aquele artigo da Constituição olhando para a sociedade. E olhando para a sociedade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, isso é um instituto novo para o STF, porque como Tribunal Constitucional entendeu-se que nós precisamos uniformizar a jurisprudência em todo o país, então eu crio a repercussão geral para olhar para a sociedade, para olhar para todos, e aí com a repercussão ele ganha um tema, e esse tema ele passa a ser, ele tem força cogente para todo o ordenamento infraconstitucional. Então não importa muitas vezes que eu esteja questionando, eu estou questionando o artigo 1790, tá, do Código Civil, mas se eu tiver lá um artigo da lei 3.000 não sei o que lá, isso vale para todos, porque a decisão, quando ele cria essa repercussão geral, ele cria esse tema, isso vale para todos. No novo Código de Processo Civil, gente, nós temos um instituto chamado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Que legal! Ele diz o seguinte, que eu vou pegar um caso
vou pensar ele para ser o meu exemplo, vou julgar esse caso e a partir desse caso, todos os casos iguais, terão que ser aplicados esta decisão. Isso faz com que a gente tenha algo que é um sonho para o advogado, que se chama segurança jurídica. Então o STF pegou esse artigo 1790, declarou inconstitucional, e é como se ele não existisse. Existem os efeitos que a gente fala modulação, que quando eu crio a inconstitucionalidade de um artigo, o STF ele vai se pronunciar se esta decisão ela vai produzir efeitos ex tunc. Gente, prova da OAB, gente. Ó, ex tunc, lembra? Vocês bater na cabeça, vocês vão para onde? Para trás. Isso vai cair na prova da OAB, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Ex tunc para trás ou ex nunc para frente, ok? Vocês vão lá, pedala Robinho, ex nunc para frente, vocês vão mirar para frente, tá? Então ele vai fazer essa modulação e dentro da modulação foi fixada essa tese, equiparando o cônjuge ao companheiro. Tecnicamente, qual que é a diferença? Hoje vocês sabem. Vocês vão sair daqui hoje sabendo a diferença do cônjuge para o companheiro. Então, quando você chegar em aquela colega, o meu cônjuge, mas peraí, ele é cônjuge ou companheiro? Você não casou com ele? Ele é companheiro. Então, ele equiparou o cônjuge ao companheiro para fins sucessórios. Só que, olha o furacão. O IBDFAN e a ADFA são duas associações, entraram com embargo de declaração. O IBDFAN entrou com embargo de declaração, questionando para o STF sobre ser necessário ou não ser necessário o cônjuge. O que é isso? O companheiro, cônjuge e companheiro. O que é isso? Foi questionado a constitucionalidade do artigo 1790. Para eu questionar a constitucionalidade do artigo 1790, eu tenho que ir questionando ele para o juiz da primeira vara de família de Várzea Grande. Aí eu tenho que questionar ele no Tribunal de Justiça, falar: senhor tribunal, o senhor poderia se manifestar sobre o artigo 1790? Eu tenho que questionar ele no STJ. Senhor STJ, você pode se manifestar sobre o artigo 1790? E eu tenho que levar isso para o STF, sobre o 1790, sob pena de não haver pré-questionamento das instâncias inferiores. Por quê? O STF e o STJ, ele é uniformizador de jurisprudência, ele não pode substituir instância. Então, obrigatoriamente, este artigo ele tem que ter sido decidido nas instâncias inferiores. Vocês conseguem entender isso? Tudo bem? Eu sei que é difícil. Para mim é difícil entender. Foi difícil entender. Como que eu vou levar um artigo lá para cima? O que é esse pré-questionamento? No momento certo vocês vão aprender a fazer, senão confunde muito. Só que o artigo que fala do companheiro ser necessário ou não, nunca foi questionado e só foi levantada essa questão nos embargos de declaração. O que o STF fez? Meus queridos IBDFAN, ADFAS, meus queridos, eu não posso olhar sob pena de supressão de instância, então eu não vou poder falar sobre esse artigo. E aí eu tenho uma lacuna. Por quê? Porque se eu falar que o companheiro, eu estou dentro do horário, né? Tá indo, vocês vão me avisando. Se eu falar que o companheiro é herdeiro necessário, significa que se eu fizer um testamento, eu não posso excluir ele da sucessão, porque ele é necessário. Quem é necessário? O cônjuge e os filhos. Cônjuge não é companheiro. O código fala cônjuge. Se eu tenho uma distinção de cônjuge para o companheiro, aí você vai falar: mas professor, você não acabou de falar que o STF declarou a inconstitucionalidade da diferenciação
do cônjuge para o companheiro? Sim, mas só para o artigo 1790, para os outros ele não falou nada. Há uma tendência, a gente tem que ser racional, há uma tendência de querer, entendendo que não há distinção, há uma tendência, mas do dia que foi julgado o tema 809, para hoje já mudou todo o STF. O STF está mudando, estão entrando novos ministros, tem ministros se aposentando, o país é outro, nós tivemos vertentes políticas, a sociedade mudou, a sociedade é dinâmica, tão dinâmica quanto a família. Então, pode ser que quando chegar esse questionamento no STF, ele entenda que o companheiro não é herdeiro necessário. E aí tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Observem vocês que quem escolhe, quem opta por viver em união, por conviver em união estável, não quer se casar. Esta pessoa, ela não quer o casamento. E não é questão financeira e nem de festa. Porque hoje o casamento civil, que está muito distante do casamento religioso, das pompas do casamento religioso, o casamento civil basta que você vá em qualquer cartório e você vai fazer o edital de proclamas, você vai lá e você se casa com aquela pessoa, inclusive fazendo um pacto antinupcial, dizendo que se ela te trair, você tem o direito a uma indenização de R$200 mil. Nós podemos hoje dialogar os pactos antinupciais. Eu posso colocar, gente, olha que maravilha, eu posso colocar é vedado a renúncia aos alimentos. Eu não posso, porque a lei fala que não pode. Eu não posso renunciar aos alimentos. Mas nós, criadores de tese, advogados e estudantes que estão preparando o TCC, que precisa de um tema, será que você não poderia colocar uma cláusula de não processar, cláusula de pacto não petendo, dentro do pacto antinupcial, dizendo: eu não estou renunciando, mas eu não posso te processar? Ué, nós não temos o pacto sant servanda, que os contratos devem ser cumpridos? O casamento não é um contrato? Não é um pacto? Ué, eu vou fazer um pacto antinupcial. O que é um pacto antinupcial? É um contrato que ele só se aperfeiçoa, ou seja, ele passa a ter validade com o casamento. Se eu não casar, não vale nada. Até porque, nos últimos minutos, se eu disser, você se casa, que é um ato solene, é um ato revestido da solenidade. Se o tabelião não perguntar se é por livre e espontânea vontade que deseja casar, ela fala não, sim, perdeu. Por quê? Porque você não pode fazer essa pergunta de novo. Quem viu o meme na internet? Eu vi na internet. Cara, eu vi na internet. Mas, ai, que tabelião ruim, que tabelião insensível, não sabe nem brincar. Certeza que ele não assiste TikTok. Não tem senso de humor. Não, gente, a lei fala que o casamento não pode ser realizado no mesmo dia. E sabe o que vai acontecer se ele realizar o casamento? Daqui a 30 anos ele vai falar nulidade do casamento. Daqui a 30 anos o marido vai separar da mulher, ele casou no regime de comunhão universal e ele não quer comunhão universal, ele quer ao menos comunhão parcial. Vai ter o vídeo que agora filma tudo. Filmou o vídeo, cara, é nulo. O casamento não respeitou a solenidade. Se a primeira instância não anular, ele recorre para o tribunal pré-questionando o artigo. Se o tribunal não anular, ele sobe para o STJ e depois para o STF. O STF vai anular, pré-questionando o artigo. Então, esquece. É um ato solene. Então, imagine vocês que aquele que não quis se casar, ele quer conviver em união estável. E aí, o que nós temos? Nós temos um problema sério, porque assim, de um lado eu quero ser informal, Ludmila, eu quero ser informal, não quero casar, mas eu quero ter a oportunidade de viver um relacionamento público, contínuo e duradouro, com ânimo de constituição de família com os nossos cachorrinhos, ter filho,
Pode ser que tenha, pode ser que não. Eu tenho relacionamento homossexual, os casamentos ao mesmo sexo, e eu já disse para vocês que para ter filho eu não preciso necessariamente do ato sexual, e nós começamos a ter a pluralidade de inúmeras vertentes que vocês serão contratados para fazer, por exemplo, um contrato em que nós temos a figura da barriga de aluguel com o espermatozoide doado por um, o óvulo doado por outro. Olha onde que nós estamos indo diante dos avanços da ciência e das liberdades. Aquela pessoa, ela observa, ela quer ter uma segurança, e quando ela pede segurança, o Estado vem e regulamenta. Ele regulamenta porque ele é ainda patriarcal e patrimonialista. Então ela fala, eu não posso, eu tenho que proteger o patrimônio. E aí ele começa a regulamentar. Então a união estável, ela vai ter alguns requisitos. Por exemplo, hoje, de acordo com as normas da consolidação da Corregedoria Geral de Justiça para o foro extrajudicial, meu Deus, professor, o que o senhor está falando? Lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem um código de regras que só funciona no Mato Grosso, que regula como funciona a Justiça do Mato Grosso e que regula como funcionam os cartórios do Mato Grosso. Então eu tenho esse livro que é a consolidação das normas da Corregedoria, que são várias normas, consolidou num único livro, para o foro judicial. Então todas as vezes que vocês tiverem dúvida, como que eu faço a distribuição de uma carta precatória? Vai lá na consolidação, que lá está falando como que o servidor tem que fazer para distribuir a carta precatória. Lá fala artigo por artigo. Vocês procuram no Google, vocês vão encontrar a consolidação no site do tribunal. E lá tem para o foro extrajudicial, ou seja, para os cartórios, que regulamenta como que a serventia vai trabalhar. Lá tem um artigo que diz assim: é obrigatório perguntar para o solteiro se ele convive ou não convive. Eu não preciso dizer convive em união estável. É assim, convive é porque está em união estável, né? Redundância cíclica, né? Então, lá você tem que dizer se você está em união estável ou não. Mas por quê? Porque eu estou protegendo os terceiros. Para aquele que está convivendo, aquele marido, ele não pode vender sem o que nós chamamos de outorga uxória, que é a autorização para a venda do bem. Se o patrimônio é comum, feito através da presunção de esforço comum, tudo que é adquirido na constância da união tem que ser dividido por 2. Tem que ser partilhado em 50% para cada. Porque você é sócia do seu companheiro no patrimônio, nos bens que guarnecem a residência do casal. E dependendo da forma com que você faz o seu contrato, sua escritura pública de união estável, você pode optar pelo regime da separação de bens. Separação, lembra que eu tenho 2 tipos. Eu tenho a separação convencional, que nós convencionamos, e eu tenho a separação legal, que eu não tenho escolha. A lei mandou assim, mais de 70, aquele que não fez a partilha do casamento anterior, e isso é um problema danado, que eu já vou falar sobre isso. Então observe vocês que a união estável, ela não altera de forma alguma o estado civil. O solteiro permanecerá solteiro, o casado permanecerá casado. O casado, ele vai ser divorciado ou viúvo. Pronto. O fato de você constituir uma união estável não vai mudar o seu estado civil. Ai de você se na hora de fazer o cadastro na Riachuelo não disser que é convivente. Meninos, vocês vão apanhar. Qual é o seu estado civil? Não venha com tese, isso aqui só serve para o direito. Chega lá e fala, eu sou convivente, pronto, resolve o teu problema. A Michelle está ali no fundo, esses dias eu fui tentar aplicar uma tese dessa, ela virou para mim e quase me deu um murro no braço, um beliscão daqueles. Eu falei, calma, é que eu estou querendo dizer que a união estável não muda o estado civil.
Ela falou, você põe convivente aí, escreve lá nos seus artigos que não muda. Peraí, vocês não são casados? Não. Para tudo! E há uma razão para isso. As partes podem entender que o casamento não é a melhor opção naquele momento. Nós vivemos hoje dentro de um mundo em que eu posso fazer planejamentos, eu posso prospectar planejamentos, e dentro dos planejamentos o casamento pode não ser uma boa ideia. Dentro de um planejamento estratégico, a união estável ela pode ser extremamente apta para aquele modelo de relação. Quer fazer um testamento e excluí-la totalmente. Completamente. Já está pronto. Agora ela sabe, brincadeira. Então observem vocês que dentro desses conteúdos, a união estável ele não tem o condão de alterar o estado civil puramente pela informalidade. E aí nós temos casos de meninos e meninas que começam ali o seu relacionamento, e quando se veem, eles já estão vivendo uma união estável, já estão com a família formada, já estão constituindo patrimônio. Quando vocês observam, vocês têm seus 43 e 45 anos, vocês não se casaram ainda, e alguém pergunta para vocês, mas vocês não foram casados? Mas parece que foi ontem. Ontem, quantos anos tem? Quantos? 27 anos, parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. Então, vai me dizer que não há direito de partilha? Não há presunção de esforço comum? Não está ali participando da tua aula com gripe, mas está ali do lado te dando apoio? O esforço comum, gente, é isso. O esforço comum não é só financeiro. O esforço comum é aquela mulher com consciência que fala para o marido: não compre o Camaro, compre um terreno, porque esse terreno vai valorizar, e você quer comprar o Camaro, você quer comprar, mas ela não vai valorizar, e um dia você observa que aquele terreno que comprava um Camaro compra 10, e você não quer mais o Camaro, porque o Camaro já não tem, não basta, você quer o Camaro, não gasta. Por mês. Então observa, gente, que isso é presunção de esforço comum, é orientação, está ali do lado. E aí, isso é válido para aquele que está iniciando uma família. Mas e aquele que já está com os seus 65 anos, que terminou um relacionamento, e aí nós temos hoje uma nova forma de divórcio, o divórcio grisalho, que são pessoas que se divorciam já adentrando na terceira idade e querem isso como vida, porque hoje é líquido. Zygmunt Bauman fala do amor líquido, da sociedade líquida, tudo pulsa, tudo é rápido. E a liquefação da sociedade, ela diz o seguinte: eu quero ter o prazer de ter, mas não quero ter a responsabilidade. Muitos querem ter o prazer, eles querem ter, mas eles não querem responsabilidade. E muitos relacionamentos eles são líquidos por isso, porque eles começam com aquele pulsar de querer, eu quero viver essa paixão, mas na hora da primeira responsabilidade ele fala: cara, eu não estou preparado para isso, eu não quero, tchau, estou indo, vou procurar outro. E essa liquefação, ela diz o seguinte: estão me casando sem eu querer, estão me casando baseado em aspectos subjetivos que vão depender da interpretação de um juiz, não minha interpretação. Nós tivemos Zereno Veloso, grande jurista, falou pela primeira vez do namoro qualificado. Não é um homicídio qualificado, é um namoro qualificado. O namoro qualificado, ele está num fio tão tênue, um fio de cabelo da união estável, porque falta um único plus subjetivíssimo, que é o ânimo de constituição de família. Eu tenho tudo, eu moro com ela, o sexo é legal, nós temos companheirismo, nós temos fidelidade, mas eu não tenho vontade de constituição de família. Isso é namoro qualificado, gente. E o que acontece muitas vezes na terceira idade, que nós temos inúmeros namoros qualificados de pessoas que só querem viver o momento. Eles não querem um amor volátil, porque eles já não têm tempo do amor volátil. Mas um precisa do outro com o companheirismo, de não ficar sozinho naqueles momentos, de ter alguém do seu lado, olhando por você,
da troca. Só que ele não quer de forma nenhuma se casar novamente, porque ele já foi casado por 30 anos. E aí eu vou colocar isso para o juiz definir. E aí nós temos Marília Pedroso Xavier, um grande livro fantástico que chama Contrato de Namoro. Eu tenho alguns contratos de namoro feitos, inclusive tem um vídeo meu no YouTube, procurem no YouTube, que eu dei uma palestra na OAB da Lapa falando sobre o contrato de namoro, e lá eu trago até um modelinho na tela para vocês entenderem o que é um contrato de namoro. E alunos que estão começando agora, vocês que vão se formar, vocês vão fazer um contrato de namoro e vocês vão dizer para o cliente de vocês: eu vou fazer para você um contrato de namoro, que esse contrato você vai poder usar em todos os seus relacionamentos, custa 30 mil. Ótimo, vocês já vão chegar e vão pagar a faculdade. Pronto, vou fazer um contrato de namoro, e que para esse cliente que recebe, ele vai falar: pô, olha quanto economizei contratando esse advogado. Por quê? Porque eu tenho um documento escrito. Marília Pedroso Xavier fala do contrato de namoro, mas o contrato de namoro ainda assim ele depende da interpretação, porque a união estável, ela não é uma união que se comprova documentalmente, ela é uma união que se comprova por fatos. Eu tenho um provimento extremamente recente, provimento 141 de 2023 do CNJ, que diz que agora é possível eu averbar a união estável no livro E do registro de nascimento. Então basta que as partes vão até o cartório, o registro de nascimento, e peça a averbação, e vocês vão ganhar uma certidão de averbação que serve como prova pré-constituída para a união estável, mas não é absoluto, é uma declaração de vontade, mas eu preciso comprovar, caso necessário, caso questionado, com outros elementos, com outros parâmetros. O legal de fazer um documento desse é que no inventário nós não podemos analisar provas densas. Eu não tenho testemunha, audiência de instrução em inventário. Isso chama matéria de alta complexidade. Todas as matérias que forem de alta complexidade, elas precisam ser pelas vias ordinárias, ou seja, você resolve lá, depois você traz para o inventário a resolução. Se eu tenho uma escritura pública de união estável, se eu tenho um documento, uma certidão de averbação no registro de nascimento da união estável, ou se todos os herdeiros não questionam sua qualidade de união estável, eu não preciso de documento nenhum, basta ninguém questionar, eu não preciso ir para as vias ordinárias para reconhecer a união estável no inventário. Não vai levar a decisão do inventário que aceitou você lá para o INSS, que você vai ter que fazer um processo lá, porque a União não participou desse processo de inventário, ela não pôde questionar. Então, gente, vejam vocês que, diante de todas essas visões, de todos esses andamentos, nós temos alguns problemas sucessórios profundos. Problemas sucessórios realmente que atormentam aquele que não quer viver na união estável, que vive em união estável e não tem segurança jurídica. Por exemplo, vou trazer um probleminha para vocês. Veja, no casamento, eu tenho a presunção automática da paternidade. Então, aquele que está casado, seja qual for o regime, vem a falecer e no curso do inventário descobre-se que ela estava grávida. A cônjuge supérstite, a sobrevivente, estava grávida do decújus, do falecido. Existe uma presunção de paternidade. Na união estável não existe presunção de paternidade por falta de disposição legal. Então eu teria que necessariamente fazer a exumação ou DNA indireto para comprovar que aquela criança é filha realmente do falecido e ela possa herdar. Olha onde nós estamos indo. Outra coisa, é herdeiro necessário ou não é herdeiro necessário? A professora Estela trouxe aqui. Eu trouxe para vocês falando que o STF não discutiu,
E aí nós começamos a ter assim, chega um cliente no teu escritório, bastante aflito, diz que está vivendo numa união estável, ele já tem 65 anos, ele está no meio da Covid, bastante aflito, porque embora ele esteja vivendo em união estável, ele não quer que aquela companheira concorra na sucessão com os filhos. Não quer. O que é dela, nós construímos junto. Eu construí aí uma casa no Alphaville, 3 milhões, metade é dela, ok, presumido. Mas eu tenho outros 20 milhões de reais que eu construí sozinho. E se eu morrer, como o regime é de separação, vamos pensar, separação convencional, no óbito, a separação convencional, o que é convencional? As partes que escolheram. É diferente do 70, que a separação é legal. Separação legal não adianta, não vai ser herdeiro nunca. Pode tentar, mas não vai conseguir. Mas a separação convencional, no óbito, ele se torna herdeiro dos bens particulares, meeiro dos bens comuns. Então aquela companheira meeira dos bens comuns, metade é dela, e herdeira dos bens particulares. Aí você vira e fala para ela, fala o seguinte, vai lá e faz um contrato de união estável, uma escritura de união estável, no regime de separação. Ah, mas se eu fizer isso, ela vai me abandonar. Eu não quero fazer isso. Quero viver aqui na minha comunhão parcial e eu não quero nem falar para ela que eu te consultei, doutor. Pelo amor de Deus. Na hora da nota fiscal aí, você escreve borracharia, porque se ela souber que eu fui no advogado, eu morro. Né? Nós temos que abrir advogado de família, tem que abrir agora a CNPJ borracharia, porque se ela souber que foi no advogado de família, Fabiano Rabaneda, advogado de família, olha o que esse cara está querendo. Né? E assim, é uma opção dele. Não compete a ninguém, a nenhum particular, adentrar na forma de família, nem ao Estado. É vedado, por lei, nós opinarmos sobre a forma de família. E aí você vai dizer para ele, olha, é o seguinte, como houve julgamento da inconstitucionalidade, não foi ainda adentrado a questão do herdeiro ser necessário ou não ser necessário. Desta forma, a minha orientação técnica é que o senhor faça um testamento, e nesse testamento nós vamos dizer que você deixa a totalidade dos seus bens para os filhos. Só isso que você vai escrever, é uma única linha. Deixo a totalidade dos meus bens para os meus filhos. Uma outra linha que só na OAB de Várzea Grande vocês vão saber. Só quem está aqui. Vocês vão pedir para figurarem como testamenteiro e ter direito a uma remuneração de 5%. O Código Civil fala isso. Então, indico como testamenteiro o senhor Fabiano Rabaneda, pode ser qualquer um do povo, não tem problema, não precisa ser advogado. O advogado Fabiano Rabaneda, no qual estabeleço a remuneração em 5% do patrimônio. Perfeito. Por quê? Porque na hora que ele falecer, você vai se lembrar que ele não queria que ela tivesse, e você vai abrir o testamento dizendo, ela não é herdeira necessária. Ah, mas como não é herdeira necessária? Beleza, você começa a brigar agora, quando chegar lá no STF a gente decide. Quem sabe não vai ser a minha tese que vai subir, vai fazer o leading case para poder dar repercussão geral. Ok. Mas você deixou avisado para o teu cliente que isso ainda é controverso, tá bom? Existe uma tendência muito grande, de que haja uma reforma legislativa no sentido de permitir a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Resolveria todos os problemas, porque aí eu resolveria tudo em testamento. Não vou atrapalhar, não vou atingir a ameação, o patrimônio que já é do cônjuge, e eu permitiria então, através do testamento. Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Bidefan, ele tem um entendimento comigo, como eu penso, no sentido de não ser herdeiro necessário.
Eu tenho um artigo escrito em 2018, vocês podem procurar o cônjuge é herdeiro necessário no Google, que vocês vão encontrar que lá tem toda a tese defendendo por que ele não deveria ser herdeiro necessário. Além disso, como está o nosso tempo? 15 minutos. 15. Além disso, nós temos um outro problema, que é o direito real de moradia. É assegurado ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, separação convencional, separação legal, qualquer que seja, comunhão universal, não importa. O direito real de moradia no última residência do casal, desde que não tenha outro bem inventariado. Gente, o que é direito real? Nós temos dois tipos de obrigações no direito. Nós temos as obrigações pessoais, que eu faço uma obrigação para a pessoa, aquele que não participa da obrigação, ele não tem responsabilidade nenhuma. Então eu firmo com a Ludmila um contrato em que eu vou pagar para ela um valor mensal até o resto da vida. Ok, é uma obrigação pessoal. O direito real, ele gruda no bem como se fosse um imã. Ele gruda naquele bem e como há um registro disso, qualquer terceiro que comprar aquele bem tem que respeitar. Nós temos direito real, por exemplo, de passagem. Nós temos as servidões. Vocês lembram das servidões? Quando a gente tem um determinado local que eu preciso passar uma linha de transmissão, aquela linha de transmissão vai ser gravada a servidão do bem, é um direito real. E se eu vender a área para qualquer pessoa, aquela pessoa tem que respeitar. No caso do direito real de moradia, eu posso ser meeira da casa, tem metade da casa, os herdeiros têm a outra metade, mas eles precisam respeitar a minha moradia. Direito real de moradia não é usufruto. Real de moradia eu só posso morar, não posso alugar para pagar uma outra moradia. Tudo bem? Isso é questionável. Por quê? Porque há essa distinção, fala cônjuge, não fala companheiro. E por fim, algo que realmente é bastante intrigante, que eu acho que vocês vão ficar aí com a pulga atrás da orelha, professora, isso está me afligindo e eu não consigo uma solução para isso. É sério, isso está me consumindo a solução para isso. Veja, quando nós casamos e há alguma condição suspensiva, obrigatoriamente eu preciso casar no regime de separação de bens, separação legal. Professor, exemplifique. Eu estou indo para um segundo casamento e eu já me divorciei, mas não partilhei os bens. Eu não partilhei por diversos motivos. Uma delas é as altíssimas custas cobradas pelo Poder Judiciário do Brasil, não vou falar de Mato Grosso. Gente, vocês podem pagar valores absurdos de custas para poder fazer a partilha do bem, inclusive no Sejusc, inclusive em conciliação, ou levar isso para partilha extrajudicial, desde que não tenha filhos ou que você já tenha resolvido a questão de guarda e alimentos. Você vai para o extrajudicial, mas você tem que pagar custas. Então muitas vezes os casais eles se separam, eles se divorciam, existe a separação, mas eles se divorciam, averba o divórcio na certidão de casamento, mas não faz a partilha. E aí ele se casa de novo. Na hora que ele vai se casar, o tabelião vai dizer, olha, eu caso vocês, mas vai ser no regime da separação obrigatória. Tudo bem? Eu quero casar, quero mesmo, tá ótimo. No regime da separação obrigatória, caso eu resolva a condição suspensiva, caso eu faça a partilha, obrigatoriamente para eu alterar o regime, eu preciso ir na frente do juiz e falar, senhor juiz, eu quero alterar o regime. E como funciona na união estável? Porque na união estável, eu vivo todos os dias. União estável é um viver todos os dias, um após o outro, conquistando a união estável, porque ela é algo de fato. Então, hoje eu estou em união estável, amanhã eu posso não estar.
E eu não preciso ir ao judiciário dizer que eu estou dissolvido minha união estável, porque a dissolução da união estável, ela não depende da justiça, porque ela é uma questão de fato. Eu dissolvi a união estável, eu estou vivendo cada um para o seu lado. Tchau, vive sua vida, eu vivo a minha. Ninguém vai procurar justiça, não precisa, não alterei no estado civil. A próxima declaração do próximo bem que eu for comprar, eles vão me perguntar: você vive em união estável? Eu vou dizer não. E eu não estou cometendo o crime de fazer falsa declaração de instrumento público. Não estou, porque realmente eu não vivo mais em união estável. Só que aí, a pessoa, isso acontece muito nos inventários que eu tenho, muito. Pego o inventário, e aí eu estou pelo herdeiro, que normalmente não gosta da madrasta, ou do padrasto. Não gosta, não quero, ela não quer. Doutor, o que eu vou fazer? Aí nós vamos analisar, me dá certidão de casamento, eu vejo, divórcio, faltou a partilha. Ué, faltou a partilha é o quê? Separação obrigatória. Ela é meia, ela nunca vai ser herdeira. E aí quando eu falo isso, eles ficam desesperados. Só que aí eu vejo uma situação dessa em que se resolveu a partilha, mas não foi ao juiz, porque não precisa ter o juiz. Há uma complexidade em termos disso, entendeu? Então, é algo que eu fico pensando, será que nós não precisaríamos então de um contrato de união estável posterior para trocar o regime? Se não valeria o regime inicial? Se eu não falar que tem, eu estou distanciando, eu estou colocando a união estável mais do que o casamento. E aí eu tenho a união estável sendo mais benéfica do que aquele que passa por todo o processo para casar. E aí eu vou deixar para vocês fazerem essa solução no TCC e manda cópia para mim para a gente poder tentar debater. Acho que é isso. Fechou? Fechou. Tá bom. Dúvidas?